Luiz! Essa é a nossa aula de revisão. Lembra que a tia Thaís falou que vamos fazer uma atividade avaliativa referente a todo o conteúdo do primeiro bimestre? Exatamente. Esse conteúdo equivale também àquele que a gente teve presencial, apesar de que as nossas aulas iniciais que tivemos aqui na escola foram aulas que vocês fizeram tranquilo, que a tia Thaís viu que vocês não estavam com muita dificuldade, mas que ainda assim vamos relembrar, beleza? No início do ano, nós trabalhamos com os conteúdos referente ao conteúdo do quarto ano, né? Que a gente relembrar, que eram os conteúdos de fonema e letra. Fonema e letra trabalha com os dígrafos, os encontros vocálicos e os encontros consonatais. Tia Thaís, você só colocou dígrafo e encontro vocálico. Sim, por quê? Porque o encontro consonatal, ele não é um encontro de duas consoantes? Sim, mas qual é o mais importante? É identificar o que é dígrafo. Porque se aquela palavra ela não for um dígrafo, tá lá, eu encontrei duas consoantes juntas e elas não possuem o mesmo som, aí eu vou considerá-las apenas um encontro consonatal. Isso falando de duas letras que são o quê? Consoantes. Já segue diferente da regra do encontro vocálico que eu já vou falar. Os dígrafos. Por que eu preciso entender sobre os dígrafos na hora de fazer esta minha revisão aqui, ó, que vai estar disponível para vocês buscarem e que vocês também vão fazer na prova? Primeiro, os mais simples. Letra é igual, portanto, som igual. Então, R, R, o mesmo som. Dígrafo, S, S, o mesmo som. Dígrafo, não é mesmo? Dígrafo não é duas letras que possuem o mesmo som? Exatamente, então possuem o mesmo som. LH, NH e CH se misturam e formam um som novo. Ainda assim, o mesmo som. Olha só, eu tenho o som do L. Lá, lé, li, ló, lu. O meu H não tem som nenhum. Ok, mas quando eu misturo esses dois, eles produzem um som novo e um único som. Lhá, lhé, li, lhó, lu. A mesma coisa o N. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. E o CH? Chá, xé, xi, xó, chu. São dígrafos? Sim, possuem o mesmo sonzinho. Eu tenho aqui já uma atenção especial para o SC e o XC, o GU e o QU. O que acontece? Para que o S e o C sejam dígrafos, no caso o SC e o XC, sejam dígrafos, eu preciso que eles tenham o mesmo som. Presta atenção, eu conheço o som do S, Sá, Sé, Si, Sol, Su. E eu conheço o som natural do C, que é o Cá, Có, Cu. Para eu saber que o meu S e o meu C possuem o mesmo som, eu preciso que o meu C tenha som de S. Quando que o meu C tenha som de S? Exatamente, quando ele é seguido da vogal E, I. Pode observar, ó, as palavras que são dígrafos que tenha S e C são aquelas que tem Sé e Si. Então, ó, exceto, nascimento, beleza? Você pode anotar. A mesma coisa funciona com o X e o C. Quando o X também tem som de S, e o C também tem o som de S. No caso, quando ele está acompanhado da vogal E e I. Exceto, ok? Exceção. Muito bem. E o G e o U, tia Thaís? Quando que o G e o U vão ser dígrafos? Que eles vão formar um sonzinho só. Pela regra, quando eu não pronunciar o U. Logo, a gente vê aqui, ó, é uma consoante e uma vogal. Pro meu Q e o meu U possuir um som só, ele tem que fazer o som de engasgar, ó. K, ou então com o G. G. Então, ó, guerra, queijo, tá? É diferente se eu fosse falar a palavra saguão, por exemplo. Saguão. Tá vendo que eu pronunciei o som do U? Isso. A mesma coisa é aqui, ó. Sequestro. Sequestro. Eu pronunciei o som do U. Portanto, saguão e sequestro não tem dígrafo. Já a palavra guerra e queijo tem dígrafo. Deu para entender? E aqui nós temos os encontros vocálicos. Vamos lá, vamos colocar uma palavrinha aqui do lado. E vamos cantar.
ditongo, duas vogais no mesmo encontro. Separei, deixei duas vogais na mesma sílaba. Eu tenho um ditongo. Tritongo, três vogais no mesmo encontro. Ó, três vogais. Separei as sílabas, deixei três vogais juntas na mesma sílaba. Isso é tritongo. Como é que é hiato? Hiato, melhor os dois ficar de lado. Separei a sílaba, mas deixei o quê? As vogais de lado. Na hora que eu junto a palavra, ó, a palavra tá junta. E ela tem um encontro vocálico. Mas quando eu separo as sílabas, as vogais ficam de lado. Uma em uma sílaba e outra na outra. Então, é melhor os dois ficar de lado. Hiato. Muito bem, esses são os encontros vocálicos. E tia Thaís, o que eu preciso saber sobre as classes gramaticais? Ou seja, sobre as classes de palavras. Que cada palavra pertence a um grupo. E nós estudamos quais? Nós falamos sobre substantivo, que significa nome, que dá nome aos seres. Substantivo dá nome aos seres. Mesa, cadeira, menina, Thaís, Mari. Tá vendo? Tô atribuindo nome, tá? Então, ele é um substantivo. Dentro do substantivo, eu vou ter as variações do substantivo, que ele pode variar de plural para singular, singular para plural. Ele pode variar o gênero, masculino e feminino. Ele pode variar de aumentativo, de tamanho, aumentativo, normal, diminutivo. Dentro do substantivo, eu vou ter ele comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, tá? Substantivo concreto, substantivo abstrato. Tudo isso eu vou cobrar na revisão de uma forma mais simples, bem mais tranquila, porque já é um conteúdo que a gente já viu e vocês podem voltar os vídeos para estarem assistindo quem ainda não conseguiu gravar na cabecinha, tá bom? O que eu preciso lembrar com relação ao substantivo? Substantivo é o nome que se dá aos seres. Adjetivo, que também é uma outra classe de palavras, é a classe de palavra que caracteriza os seres. Ele vai dar as características, tá? Feio, bonito, alto, baixo, inteligente, tá? Fino, grande, baixo, tá? Legal, interessante, médio, tá bom? E aqui, ó, nós temos a concordância nominal. O que é a concordância nominal? O nome já diz tudo, que concorda com o nome. O nome não é um substantivo? Então, ele é a raiz de tudo. Quer dizer que eu tenho um substantivo e tudo aquilo que tiver ligado a ele vai concordar em gênero, masculino e feminino, e também em número, plural ou singular. Aqui, ó, menina. Menina tá no feminino singular. Portanto, é a menina e bonita, para concordar com a palavra menina. Aqui, ó, menino, masculino singular. Menino, o menino bonito, para concordar com menino. Aqui, ó, crianças. Opa, rabinho, não sei. Crianças, tá vendo? Crianças. Crianças, tá. É uma palavra, é um substantivo que... E aí ele está no plural, tá vendo? E aqui, ó, vai ter que concordar, ó. Crianças, as crianças. Bonitas. Tem que estar concordando porque a frase está no plural, o nome está no plural, portanto, todos no plural. Beleza? O que eu preciso lembrar quando se trata da minha revisão? A número 1. Número 1, você vai pegar, vou deixar bem aqui, ó, a número 1 para vocês verem. Na número 1, você vai marcar um X somente nas palavras que tem dígrafo. Ignorem aí esse errinho de formatação, né? Tá vendo? Tá D, E, F, D, E, F, e esquece isso aí. O importante o que tá nas palavrinhas. Eu tenho aqui as palavras quatro, manhã, aparelho, escuro, descida, escada, água, guerra, águia, preguiça, linguiça e frequente. Você vai marcar um X somente nas palavras que tem dígrafo. Que tem dígrafo. E aí? Como é que você vai marcar isso aí? Hein?
você vai lembrar do que eu falei no início desse vídeo, falando sobre os dígrafos. Quando que uma palavra, que essas duas letras juntas vão formar um dígrafo? 2. Separe e circule os encontros vocálicos e depois classifique. Se eu tiver duas vogais no mesmo encontro, é ditongo. Se tiver 3, tritongo. Se eu tiver cada um ficando de lado, eu vou chamar de hiato, beleza? 3. Nós temos aqui, ó, uma historinha do Snoopy. Você vai ler o quadrinho e você vai circular os artigos. E aí você vai pegar e vai separar o que é artigo definido, no lá escrever, né? O que é artigo definido no artigo definido e o artigo indefinido. Lembra da musiquinha? Artigo definido, artigo indefinido, artigo definido, artigo indefinido. Como é que é? O, a, os, as. Uma, uns, umas. Mas o que mais que eu preciso lembrar com relação aos artigos? Que eu tenho ele misturado com uma preposição. E tia Thaís, vem cá, quais são as preposições? Nossa, a preposição a gente já sabe as músicas de cor, não é mesmo? A, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Muito bem. E aqui, nós temos aqui, ó, na letra C da questão número 3. Você vai colocar a junção do artigo da preposição. Preposição e artigo. Na verdade, a ordem dos fatores não altera o resultado. É essa junção aqui, ó, que ocorre quando eu coloco, por exemplo, o dá, D mais A, o dó, D mais O, o em, o na e o nó, que é a junção de em mais o. E por aí, vai lá no livro, tem muitos exemplos de junção entre preposição e artigo, preposição, beleza? O que eu preciso fazer aqui na 4? Os substantivos podem ser comuns ou próprios. O que é substantivo comum? Substantivo comum são para coisas genéricas. Cadeira, mesa, menino, mulher, homem, planta, animais, ok? Substantivo próprio para nomes específicos e começa com letra maiúscula, né? Nome de pessoa, nome de cidade, nome de país, beleza? O que mais que eu vou fazer aqui, ó? 5. Na 5, eu vou escrever 3 substantivos para cada. Vou colocar 3 substantivos simples e 3 substantivos compostos. O que é substantivo simples? Substantivo simples é quando eu tenho uma palavra só. Por exemplo, a palavra chuva. Chuva é simples. Agora, quando eu falo guarda-chuva, não estou vendo dois nomes dando o nome de um ser só. Eu chamo isso de substantivo composto. Água-viva, beija-flor, guarda-roupa, guarda-chuva e por aí vai. 6. Os substantivos podem ser primitivos ou derivados. Escreva 2 substantivos para cada. Pedra, pedregulho, pedreiro. Eu tenho vários, ó. Pedraria, pedrinha, beleza? Você vai fazer a mesma coisa com as palavras mar, fogo e terra. Dê o coletivo de. Ah, gente, tem uma atividade sobre coletivos no livro. Mas é claro que vocês não vão olhar de imediato. Mas eu sei que vocês conhecem alguns coletivos de cabeça, ó. Atores, soldados, ilhas, ônibus, lobos, flores, animais e folha. Beleza? 8. Você vai passar a frase que está no gênero masculino para o gênero feminino, bem tranquilo. A 9, você vai dar o plural das palavrinhas que estão aqui, ó, já vem com um número determinado. Por exemplo, ó, um pão, 2 pães, isso mesmo, já dei até a resposta dessa primeira. Então, 2 pães. Você vai fazer a mesma coisa com um cidadão, 2, exatamente, uma cruz, 2, um capitão, 2, muito bem. E a 10, para finalizar, você vai pegar os termos que estão aqui e você vai circular os adjetivos. Adjetivo é o quê? Característica. Então, nós temos aqui, ó, roupa perfumada, mulher maravilhosa, doce perfume, lindo rapaz, meia furada, cara feia, simples tarefa, carro veloz, velho rio e varinha mágica. E você vai pegar e vai circular
os adjetivos, ou seja, as características, tá? Essa aqui é a nossa revisão, ela tá bem tranquila, nós vamos ter sim nossa atividade avaliativa. Qual é o meu desafio com relação a vocês, com relação a essa atividade, tanto da nossa provinha, quanto dessa daqui? Você vai tentar fazer sem olhar, exatamente, você vai se desafiar. Tira 15 minutinhos e tenta responder por você. E aí você responde tudo como você acha que deve ser a resposta. E depois você vai lá no seu livro, você confere as atividades da página tal até a página tal, e aí você vai pegar e vai corrigir. O que tiver certo, você vai ficar feliz e orgulhoso porque você conseguiu fazer sozinho e acertou. O que tiver errado, você vai estar automaticamente aprendendo porque está errado. Você vai conferir, tá errado, é mesmo. Poxa, como é que eu pude ter errado essa questão? Entendeu mais ou menos como funciona o estudo? Vai ser mais ou menos assim, tá bom? Então aqui está a nossa revisão. A nossa revisão está disponível na escola para você buscar. E acompanhe as nossas lives. Eu vou estar acompanhando quem está fazendo, vou estar corrigindo também. E também vou estar soltando um gabarito com relação a essa revisão futuramente, para vocês estarem corrigindo em casa também, para quem não está entrando na live. Beleza? Então, um beijo para vocês!